ministrando e falando da palavra dele. Agradecer minha esposa que me acompanha nessa noite, como ela falou, linda, mas só um camarada de sorte, né? A minha família, os meus filhos não estão comigo porque não são mais crianças, né? Já estão crescidos e estão cumprindo a parte que lhes cabe na obra de Deus e no ministério. Pastor Divino, pastora Patrícia, pelo convite, muito obrigado. E mais uma vez, pastor Marilzan, nosso amigo, pastora Rosana, por nos confiar mais uma vez por estarmos aqui. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Queridos, antes de compartilhar a palavra com vocês, nós como crentes, como cristãos, quando passamos a conhecer a palavra de Deus, quando começamos a caminhar na nossa fé, nós sempre, às vezes, colocamos algumas situações diante de Deus e pedimos a Ele um sinal para que Ele possa sinalizar que Ele está naquela situação, está naquele momento, está direcionando aquilo. É assim ou não? Ou só eu que faço isso? Nenhum dos irmãos mais fazem, só eu? E eu, assim, de um tempo para cá, né, a minha preocupação foi subir a um altar para ministrar a palavra de Deus, porque é algo de extrema responsabilidade. É algo que tem que trazer nas nossas vidas um temor. E todas as vezes, né, então, de um tempo para cá, eu falei, Senhor, todas as vezes que eu for ministrar, né, que a palavra for direcionada pelo Senhor e for para a igreja, nem que seja uma pessoa que estiver lá, que for receber daquilo que o Senhor colocou no meu coração, para compartilhar com a sua igreja, o Senhor vai me dar um sinal da seguinte forma. Daqui a pouco eu falo para os irmãos qual que é essa forma. Patrícia, pastora Patrícia, né? Pessoal que pediu, o pedido que teve para sua mãe para cantar, e a pastora Rosana e a irmã, partiu de mim não, né? Não partiu de mim. Eu conversei com a senhora sobre o tipo de música que eu queria que a senhora cantasse? Não. Foi eu que pedi. Oi? Foi eu que pedi. Por que eu estou perguntando isso, irmãos? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, Deus vai falar com você hoje. Deus vai falar com você. Existe uma mensagem de Deus para você hoje. Glória a Deus, aleluia. Então, aquilo que eu vou compartilhar com vocês, tenha certeza que algo será para a sua vida. E por quê? Agora você vai entender por quê. Porque o sinal que eu pedi para Deus, todas as vezes que eu fosse, em qualquer igreja que fosse, Senhor, eu já saía de casa, né, e pensando numa música. Falei, se eu chegar lá e o louvor, alguém tiver a oportunidade de cantar tal música, eu sei que o Senhor está no negócio. Oh, glória a Deus. E aí, hoje foi diferente. Hoje, ao sair de casa, eu não falei isso. Mas um pouco antes da Patrícia chamar a pastora Rosana, eu estava ali e falei, ô Jesus, eu esqueci. Qual que é a música de hoje? Aí veio na minha mente, felicidade é ter Jesus em nossas vidas. Tanto é que quando a pastora Rosana começou a cantar, minha esposa estava ao meu lado ali, ela olhou para mim e viu que eu sorri, né? Falei, oh Deus, obrigado. Então saiba, Deus tem algo para você nessa noite. Não por mim, mas porque Ele precisa falar com a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia aí, no texto, o tema dessa pré-convenção, Atos 2. E vamos estar lendo apenas a partir do verso 40, 41 e 42. À medida que você for encontrando, vá se colocando de pé, por gentileza. Atos 2, versos 40, 41 e 42. Glória a Deus. Amém? Atos 2, verso 40, a partir do verso 40 diz assim: e com muitas outras palavras, isto os testificavam e os exortavam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, meu Pai.
Deus querido, eis aqui a tua igreja. Mas assim como o Senhor já testificou no meu coração, que o Senhor possa testificar no coração de cada um deles. E que a palavra do Senhor, meu Deus, conforme ela diz, ela cumpre o propósito, meu Pai, para o qual ela foi lançada no coração de cada um. Gerando, a Deus querido, conhecimento, gerando arrependimento, gerando transformação de vida, gerando frutos do Espírito, ó Pai, para que a igreja do Senhor, e assim cada membro, cada parte desse corpo, seja edificado na tua presença. Pai querido, assim eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Eles podem se sentar. Como já foi falado aqui, com certeza, muito sobre isso vocês aprenderam nesta manhã. Muito sobre isso foi falado para vocês nesta manhã. E com certeza a parte, vamos dizer assim, teórica, de ensinamento, de aprendizado, os irmãos estão mais do que alimentados. E eu quero compartilhar com vocês esse texto, algo prático. Algo que é um processo para que esses 4 pilares da igreja realmente comecem a fazer resultado, não apenas na vida do crente, não apenas na vida do cristão, mas na igreja, porque a igreja é formada por cada um de nós. Queridos, a primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia ela não foi escrita por acaso e ela não apresenta-se de qualquer forma. Tudo que está na Bíblia tem um porquê e a forma como é colocada, até as vírgulas, tem um porquê, tem um sentido. Esse texto mesmo, ele poderia colocar aqui, olha, e perseveravam na comunhão, nas orações, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Mas a sequência é, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E você vai entender o porquê disso agora. Como eu disse, toda a bagagem, todo o conhecimento teórico, para que você possa fazer com que isso funcione, você já tem. Agora você vai entender isso na prática. Queridos, o escritor de Atos, então, ele começa dizendo, olha, ele começa contando a história. O que aconteceu ali? Ele diz que na pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram, aceitaram a Jesus ali, reconheceram Jesus como o seu único e suficiente Salvador. E aí, o que vai acontecer agora com esse povo todo que aceitou a Jesus? A própria Bíblia diz, o próprio autor diz, olha, esse povo todo, eles primeiro perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso nos mostra que não existe crescimento sem doutrina. Não existe crescimento sem doutrina. Queridos, crescimento sem doutrina é ilusão. Não existe uma construção sem base. Quem aqui mexe com construção civil sabe muito bem disso. Se a base for fraca, seja a casa, seja o prédio, seja o sobrado, vai ruir e vai vir ao chão. Vocês já viram igrejas que ganham muitas pessoas, crescem de uma hora para outra. Quando você vê aquela igreja quase não tinha ninguém, passado 3, 4 meses você volta, aquela igreja está com pessoas saindo pelo ladrão, vamos dizer assim, que não cabe mais. E você fala, que bênção, que maravilha, que tremendo. E de repente você volta um ano depois lá, e aquela igreja já não tem mais ninguém. Crescimento sem perseverar na doutrina dos apóstolos. Crescimento sem aprendizado. Crescimento sem doutrina. Crescimento sem doutrina não tem base, não cresce. No momento que vier, como diz a palavra de Deus, vem a chuva, vem a tempestade, vem os momentos difíceis aquelas pessoas vão sair. Elas vão sair, elas não vão permanecer. A hora que vier a diferença de opinião, a hora que os pastores da Catedral Amor e Vida estiverem aqui ministrando e falar algo que alguém não se agrade disso, ela vai fazer o quê? Vai sair, vai embora. Porque ela não perseverou na doutrina dos apóstolos. E a doutrina é um ensinamento. Hoje, infelizmente, vivemos uma igreja que não se preocupa com ensinamento. Não se preocupa com ensino. Como minha esposa falou, esse final de semana nós participamos de um seminário da Sociedade Bíblica do Brasil, ali na sede da Assembleia de Deus de Campinas. É um seminário de ciências bíblicas. E na sexta-feira tinha até um número, à noite, tinha até um número razoável de pessoas, mas no sábado pela manhã tinham poucas pessoas. E aí ela falou, nossa, tão pouca gente.
Eu falei para ela, princesa, as pessoas não querem aprender. Elas não querem aprender. Se fosse um cantor renomado, se fosse um pregador renomado, ela estaria aqui, a igreja estaria cheia. Mas quando fala, olha, para sentar, para aprender, elas não querem. Porque como nós aprendemos ali, você aprender da Bíblia, a Bíblia é algo interessante. Você não apenas fica exposta à Bíblia para ler, para estudar, mas ao momento que você se dedica a estudar a Bíblia, ela reflete a sua própria pessoa nela. Você começa a se ver nela. E aí você começa a ver o tipo de vida que você está vivendo. Você começa a ver aquilo que você está fazendo, se tem agradado a Deus ou não. E muitas das vezes, querido, quando as pessoas começam a ver que não estão agradando a Deus, elas preferem fechar a Bíblia, seguir a sua vida da forma que estão, do que mudar. Do que mudar de direção, mudar de alvo, mudar de rumo, mudar de sentido. Elas preferem fechar o espelho e continuar seguindo as suas vidas. Como o pastor Maurício falou aqui, bem falou que você ganha pessoas mais pelo seu testemunho, por exemplo, daquilo que você é. E construir um testemunho, queridos, construir uma imagem não é fácil. Dá trabalho. Você precisa abrir mão de muitas coisas. Você precisa deixar de fazer muitas coisas que você gostaria de fazer. Você precisa renunciar. Aquilo que Jesus fala. Aquele que quiser me seguir e vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa renunciar. Quem carrega a cruz porque quer? Você carregaria? Eu não carregaria. Eu não carrego peso de forma nenhuma. Só se realmente precisar. Então, tomar a cruz é renunciar. Perseverar na doutrina dos apóstolos é você entender que você precisa se dedicar àquilo que a Bíblia diz como doutrina. Aquilo que a Bíblia diz, olha, isso é certo, você pode fazer isso. Então eu vou fazer. Aquilo que a Bíblia diz, que olha, isso é pecado. Isso não pode, isso te afasta de Deus. Você tem que deixar de lado. Mas hoje as pessoas não querem isso. Hoje as pessoas que estão na igreja, elas procuram outras coisas. Como alguns dias atrás eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele me falando, olha, pastor Benoit, hoje muitas pessoas estão na igreja porque elas querem estar apenas em um lugar, para na hora do culto, na hora do louvor, fazer uma selfie para colocar no seu status, agradecendo a Deus pela semana. Esse é o máximo de envolvimento com Deus que elas querem. E quando começa na segunda-feira, começam a viver as suas vidas dissolutamente, como se Deus não existisse. Mas no domingo estão lá, porque não perseveram na doutrina dos apóstolos. Porque perseverar na doutrina, queridos, é você abrir mão, é você insistir, é você querer viver aquilo, é você desejar viver aquilo, é você insistir mesmo que o seu eu, mesmo que a sua vontade não queira. Mesmo que a sua vontade não queira. Assim, eu que conheço o pastor Divino há mais tempo, chamo de Divino, meu amigo, bem colocou aqui, enjoado. Não é pouco não, mas é uma pessoa que Deus deu a ele o dom de fazer as coisas. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de vê-lo pregar aqui, aqui na igreja. Muito pouco, né? Mas é um pregador, fala assim, que como ele, eu vi poucos, mas ele é meio birrinha, né? Ele é meio birrinha, mas graças a Deus está mudando, está perseverando, está lutando contra a própria vontade dele, mas está indo. E assim, para mim que conheço o Divino há mais tempo, cada um gosta dele, mais alegre do que a Alice, fica eu falando, rapaz, eu achei que um dia não teria jeito, né? Eu já cheguei a falar assim, nasceu assim, vai morrer, vive assim, vai morrer assim. Como diz minha esposa, Gabriela. Mas graças a Deus, né, a cada dia a gente tem visto que Deus tem trabalhado na vida e tem feito diferente. Mas eu tenho certeza que lá no íntimo dele, ele persevera lutando. Não consigo, não posso, não vou, mas eu preciso ir, eu tenho que fazer, precisa ser desse jeito. Eu não posso ser desse jeito aqui mais, eu preciso ser dessa forma agora. Perseverar é conhecer e falar assim, não, eu vou fazer o que é correto. Eu vou fazer aquilo que agrada a Deus e não aquilo que me agrada.
Porque é isso que é a doutrina dos apóstolos. Fala assim, pastor, se o senhor pudesse resumir essa doutrina dos apóstolos, como o senhor resumiria? Abra mão da sua vontade e faça a vontade de Deus. Simples assim. Ah, não, a minha vontade carnal é fazer isso. Não, mas eu não quero e não posso. Certo escritor escreveu um livro muito interessante que depois que eu li esse livro, eu passei a conduzir minha vida desse jeito. O título do livro é Seus Passos que Faria Jesus. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler. E nesse livro ele conta essa experiência de que boa parte da vida dele ele fazia as coisas como ele queria, mesmo estando na igreja. Então um dia o Espírito Santo pegou ele de jeito. Pegou ele de jeito e mostrou várias situações da vida dele que Jesus, fazendo um paralelo, viveu, mas que agiu de forma diferente. Ele falou, gente, eu estou muito longe de Deus. Eu estou muito longe de Deus. E aí foi onde Deus da experiência, ele escreveu isso. Em seus passos que faria Jesus. Como eu tenho andado, como nós temos andado, tem sido como Jesus andaria aqui? Tem sido. Como nós temos observado essa doutrina e temos falado dessa doutrina, tem sido como Jesus faria se ele estivesse aqui? Seria o nosso exemplo, o nosso referencial, para nós olharmos e caminharmos? Imagine Jesus vivendo nos dias de hoje. Agora que o bicho vai pegar, né? Imagine Jesus vivendo nos dias de hoje. Jesus teria o WhatsApp? Calma, irmão. Se falar assim, não, pastor, e aí eu vou assumir a posição de crente de igreja, né? Não, Jesus não teria o WhatsApp. Talvez teria. Não é problema. Jesus teria canal no YouTube? De repente teria também. Alcançaria mais fácil milhões de gente. Mas eu pergunto para você, o que você veria no stories, no status de Jesus? Quais são os tipos de coisa que você veria? Quais são os tipos de postagem? Quais são os tipos de mensagem que você estaria transmitindo através disso? Quais são os tipos de música que as pessoas estariam vendo nas postagens de Jesus? No Instagram, no WhatsApp? Queridos, perseverar na doutrina dos apóstolos é entender que aquilo que é de Deus, e aquilo que não é de Deus, só sobra uma pessoa. E quem é? O diabo. O mundo nosso, a dualidade é simples assim. Aquilo que não é de Deus é do diabo. Não tem meu termo, não, é mais ou menos de outra pessoa. Não. Ou é de Deus ou é do diabo. Então, aquilo que não agrada a Deus, vai agradar a quem? Inimigo das nossas almas. E muitas das vezes nós, em pequenas coisas, estamos deixando de agradar a Deus para agradar o inimigo das nossas almas. E de repente as coisas na nossa vida não funcionam. De repente as coisas não acontecem. De repente elas param de acontecer. E aí eu começo a querer saber por quê. E aí eu começo a ir para a Catedral Amor e Vida. Tem campanha nas quintas-feiras. E aí faço campanha na quinta e não resolve. Faço campanha, terminou uma, faço outra e não resolve. Não vai resolver. Enquanto você não decidir mudar de vida e as suas atitudes, por mais simples que sejam, precisam glorificar a Deus. Precisa ser expressão da sua perseverança na doutrina. Amém? Amém. E ele continua dizendo que aquelas pessoas, elas não apenas perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas elas também perseveravam na comunhão. E aí eu fui estudar, fui analisar por que ele falou comunhão. Quando fala de comunhão, você pensa em o quê? Churrasco? Sim ou não? Festa? Sim ou não? Aniversário? Sim ou não? Almoço na casa da sogra. Almoço na casa da sogra. Comunhão. Com a sogra, pelo menos, né? Queridos, comunhão, em Atos 2,42, queria dizer justamente isso. Ele dizia para aquelas pessoas, olha, primeiro vocês precisam entender aquilo que é a doutrina, aquilo que é o ensinamento. Olha, você não pode isso porque não agrada a Deus, isso não agrada, isso agrada, você precisa fazer dessa forma, você precisa fazer dessa outra. Então você ensina as pessoas a como caminhar e viver uma vida cristã. Mas o escritor disse que olha, aquelas pessoas elas perseveravam também na comunhão.
Elas perseveravam em estar juntas. Por quê? Porque é junta que ela vai ver que aquilo que você tem ensinado é prática e realidade na sua vida. É estando junto, queridos. Vou falar um negócio para você. Pelo que eu vi aqui, da última vez que eu vi, tem algum tempo, mas se eu não me engano, acho que a irmã da pastora Osana é uma das mais novas aqui. Ou não? Tem alguém mais novo que ela? Não, fala assim, de casa, é ela, né? Então eu não posso falar que eu conheço a irmã só de vir aqui e estar aqui na igreja vendo ela no domingo. Eu não posso falar que eu conheço ela por isso, não posso falar, olha, ela é um exemplo para a minha vida, ou aquilo que ela fala, ela cumpre, ela segue à risca a palavra de Deus. Por quê? Porque não existe comunhão. Aí vocês vão falar assim, pastor, mas estar aqui na igreja no domingo, no culto, não é comunhão? Daqui a pouco você vai ver que não. Então a comunhão que o escritor de Atos colocou ali é estar realmente juntos em momentos que não estão dentro da programação da igreja. Porque é onde você vai ver que a pessoa realmente é aquilo que ela tem falado que ela é. É onde ela vai expressar aquilo que ela diz que defende como seu princípio. É um churrasco informal, é no almoço na casa da sogra, como foi colocado, é você fazendo uma viagem, né? É você, pastor Mariuzan faz uma viagem e às vezes fica lá no coxinho. Quantos dias, pastor Mariuzan? Um mês. 10 dias. Mas ele vai só caminhar mais rápido. Agora você imagina, pastor Mariuzan e pastor Osana começassem a pegar alguns irmãos da igreja e levassem para ficar com eles no coxinho 10 dias. Pastor Osana, eu falo para a senhora sem medo de errar. 1 dia, 2 dias, até 3 dias, aquelas irmãs que forem com a senhora, o pastor Mariuzan vai mostrar a bela ovelha que elas são. O pastor disse daí, só vai começar a ver quem são de verdade. Porque a pessoa não sustenta uma situação por mais de 3 dias sem ser o que ela é. Não consegue. Não consegue. Então por isso que os apóstolos falaram, olha, vocês precisam perseverar na comunhão, porque você precisa ver a pessoa se ela realmente está mudando de vida, ao mesmo tempo que a pessoa que aceitou Jesus possa ver que você reflete Jesus em todos os momentos da sua vida. Amém. Então por isso que você precisa perseverar na comunhão. Então você ensina a pessoa como ela deve andar. Depois você persevera na comunhão, para que ela possa ver que tudo aquilo que você tem ensinado realmente é prática na sua vida. Amém. Realmente acontece. Não é algo que você diz aqui do povo. Não é algo que você fala apenas aqui. Mas que você vive realmente na prática da sua vida. Amém? Amém. Então o escritor continua dizendo, olha, você vai perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. O que é esse partir do pão? É o momento da ceia? Da refeição? Nós precisamos entender que uma das regras de interpretação aqui é você entender o texto primeiro para quem foi escrito e para o tempo que foi escrito. Então quando Lucas escreve aqui, olha, aquelas pessoas precisavam perseverar no partir do pão, aí você agora vai entender o que eu falei. Estar no culto reunido aos domingos não é comunhão, porque é partir do pão. Quando ele falou isso aqui, partir do pão, ele queria dizer, olha, vocês começarão a viver uma vida comum na igreja, no ministério. Vocês começarão a viver juntos aquilo que a igreja vive. Culto aos domingos, culto na quinta-feira, culto de ensino, pré-convenção, convenção. Então esse partir do pão não era apenas o ato da ceia daquele momento, mas era viver uma vida de ministério. Então, queridos, você imagina que todos aqui têm mesa em casa, sim ou não? Sim. Então uma mesa de 4 pernas, se você tira uma, ela fica de pé? Não. Sim ou não? Não. Fica. Fica. Vocês nunca fizeram o teste, não? A minha não foi não. Uma mesa de 4 pernas, você não colocar nada em cima. Isso, sem nada em cima, você tirar a perna, ela vai ficar lá. Às vezes ela vai ficar
capenga, mas ela para de pé. Só que ela está, o quê? Capenga, está deficiente. De forma que qualquer peso que você colocar em cima vai fazer o quê? Vai cair. Por isso que são 4 pilares. E esses 4 pilares precisam funcionar. Porque se não funcionar, ele vai estar capenga. E a hora que o peso vier, vai ruir. Não tem para onde correr. Então, não existe um crente que perseverou na doutrina, que aprendeu, que está vivendo em comunhão com os irmãos da igreja em momentos informais, falar que não participa do partir do pão. E não é apenas, pastor Rosana, não participar da ceia. É como eu falei, o partir do pão aqui é participar da vida da igreja. É participar do ministério. Ah não, eu não quero, irmão, participar de nada, eu só quero vir para o culto no domingo, sentar no banco e ficar. Você está capenga. Cuidado, porque se o peso vier, você vai ruir. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Porque você só cresce dentro de um ministério. Você só cresce espiritualmente dentro do trabalho da obra do Senhor. Por que, olha só, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O crente, o cristão fiel, ele vive mais em tribulação ou mais em bonança? Tribulação ou bonança? Tribulação. E por quê? Vocês acham que tem um porquê disso? Tem, porque todo ser humano, quando está no mar de rosas, esquece de Deus. Então o Senhor fala assim, não, então você vai viver a tribulação, porque pelo menos assim você não vai esquecer de mim. Então quando você vê crente que está vivendo o bom demais, você vai ver que em determinado momento vai chegar uma situação difícil na vida dele. Porque ele precisa se lembrar de Deus. Ele precisa se lembrar de Deus. Então ele precisa viver isso. Então esse crente, para que ele não seja capenga, ele precisa viver uma vida de ministério. Precisa viver uma vida de partir o pão. De estar aqui, como a minha esposa falou, em tudo aquilo que for colocado. Né, você precisa abraçar a causa. Né, estar com o pastor Mário Zanca, a pastor Rosana, os pastores dessa igreja, ajudar, colaborar. Se você não pode ajudar de uma forma, ajude de outra, mas esteja participando do partir do pão. Não vem apenas na hora da ceia, vamos dizer assim, na hora de receber a bênção de Deus e ser mais um daqueles que apenas recebem. Até mesmo porque a própria Bíblia diz que melhor é você ter para dar do que receber. Queridos, só pode dar aquele que recebeu e recebeu muito. Então você precisa entender que esse partir do pão é viver essa vida de ministério. É viver essa vida comum da igreja, trabalhando na obra do Senhor, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Existe um ditado, né, um dizer que as pessoas falam, referindo-se a pessoas da igreja, que Deus não nos chamou para ser prego. Por quê? Vocês já ouviram esse ditado? Esse dizer? Deus não nos chamou para ser prego. Para quê? Para estar segurando banco, fixado e de lá não sai. Não. Deus te chamou para ser um agente de transformação. E você só pode ser esse agente de transformação a partir do momento que você entende isso. Olha, eu preciso perseverar na doutrina, eu preciso aprender mais de Deus a cada dia. Mesmo que a palavra exponha a pessoa tão ruim, tão mal que eu sou. E fazendo isso, eu preciso viver em comunhão em situações informais com meus irmãos. Hoje, infelizmente, depois da pandemia, ela tirou muito isso das pessoas. E não fala apenas de pessoas de igreja. Porque antes você via pessoas uma nas casas das outras, almoçando, fazendo lanche, fazendo churrasco, fazendo uma coisa e outra. Hoje, infelizmente, você vê isso o quê? Raramente. Principalmente com as pessoas da igreja. Principalmente com as pessoas da igreja. E é necessário, sabe, pastor Rosana? Porque isso é que cria vínculo, isso é que cria laço. Eu falo para as pessoas o seguinte: olha, não adianta, não se engane. Porque o que faz a pessoa que vem, aceita Jesus, a estar na igreja, a permanecer, a princípio, é o vínculo. É o vínculo, é o laço, é ela conhecer alguém que está aqui. Porque se ela vem e não conhece ninguém, não gera vínculo, não gera laço,
a primeira pessoa que ela conhecer, chamar ela para um outro lugar, ela vai sem pensar duas vezes. E é como eu falei, e vivendo somente aqui, no momento de culto, seja no domingo, seja na quinta, você não cria vínculo, você não cria laço, você não vive e não mostra para a pessoa quem você é, e você não vê quem ela é. E aí, quando a pessoa cria vínculo, quando ela cria laço, quando ela entende isso, ela não tem dificuldade em participar do ministério da igreja. Ela não tem dificuldade de atender um chamado quando é feito. Há uma convocação quando é feito. Há um pedido quando é feito. Porque ela entende que ela faz parte, ela precisa se desenvolver dentro de um ministério. Que Deus chamou ela para isso. Não chamou apenas para vir, sentar e estar ouvindo e recebendo. Mas chamou ela também para compartilhar daquilo que Deus tem dado para ela. Amém? Amém. Glória a Deus. E ele conclui dizendo: vocês perseverem nas orações. Amém. Esse daqui é que é o mais difícil às vezes, né, irmão? Rapaz, certa vez eu conheci um irmão, um amigo meu. Ele fazia parte do louvor de uma igreja. E aí, certa vez, ele conversando comigo, né, falou, não vou nem falar, né? Ele só falou para mim assim: rapaz, vou falar para você, está difícil eu participar daquele ministério de louvor. Eu falei assim: mas por quê? Não, agora o pessoal inventou lá que participar do ministério de louvor tem que orar. Eu falei: como é que é? Não, tem que orar, uai. Se não orar, não pode participar do ministério de louvor. Eu falei: rapaz. Falei: o que mais? Não, e ele falou também que não basta orar, tem que jejuar. Você acredita num trem desse? Vê se pode. Agora eu preciso jejuar, orar, para estar no ministério de louvor. Falei: rapaz, mas quem que foi o irmão pensa que Deus usou para fazer isso? Né? Então, orar, queridos, às vezes tem pessoa que não acha fácil, mas é necessário. É necessário, porque a oração é a forma que nós falamos com Deus. Não existe uma forma de você falar com Deus que não seja através da oração. E aí às vezes a gente se pega preso numa forma litúrgica de oração. E às vezes não precisa disso tudo. E às vezes esse entendimento errado afasta as pessoas de orar. Tá, pastor Rosana? Então é claro que existem orações que você vem para a igreja, você começa: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai das alturas, Deus longânimo, eu te exalto, eu te adoro. E aí você começa a orar. Não estou dizendo que isso é errado. Mas você estando na sua casa, limpando casa, lavando vasilha, fazendo outra coisa, você começa a falar: oh Deus, mas minha vida está desse jeito, está assim, eu preciso mudar. Ah não, mas esse negócio desse jeito, eu tenho dificuldade, e aí como é que você faz? Você está orando. Porque orar é falar com Deus. E aí quando eu entendo isso, eu entendo aquela parte que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Quando eu não entendo isso, eu penso, você fala assim: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar sem cessar dentro da igreja orando? Primeira coisa que a gente pensa. Assim, quando não presente da igreja, fala assim: mas como é que eu vou ficar orando o tempo todo? Como é que eu vou conseguir isso? É justamente por causa da forma que você tem entendido o que é oração. E não é isso. Perseverar em oração é você lembrar de falar com Deus todos os momentos. Em qualquer lugar que você estiver. Você pode estar no trabalho, você pode estar na igreja, você pode estar na escola, você pode estar jogando bola, você pode estar fazendo o que você tiver. Se você parar e falar com Deus, você está orando. E não precisa ser algo formal demais. Porque Deus, né, como a irmã bem colocou, Jesus é simples. E ele preocupou-se com a simplicidade. Tanto é que todas as vezes que ele falava com os apóstolos, com os seus discípulos, ele procurava usar coisas que eles entendiam. Por que Jesus falou muito de pesca, de peixe? Será que foi à toa? Não, porque a maioria dos seus discípulos eram pescadores. E quando ele falava daquilo, ele estava entendendo. Imagine Jesus chamando o pastor Mariozan, pescador nato, né? Fera, né? Para poder ser discípulo dele. E aí ele começando a caminhar com Jesus. E aí Jesus começava a falar: olha, Mariozan, mas um avião funciona da seguinte forma: o motor ele precisa de um combustível diferente e tem uma aerodinâmica na asa. Pastor Mariozan lá para ele, para Jesus: que? Mas se Jesus falasse: olha, Mariozan, o reino de Deus
é como um lago. Você chega perto dele, você olha, você imagina assim, olha, ele pode ter traíra, pode ter esse peixe. Então você vai usar o que, Mariusão, para poder pegar esses peixes? Aí fala, não, Jesus, agora se é um lago, eu já sei, eu já entendo. Então Jesus usou aquilo que eles entendiam para que eles pudessem compreender a mensagem. E falar com Deus, perseverar em oração não é algo difícil, a partir do momento que você entende isso. Que o simples fato de você parar e conversar com Deus, você já está orando. Isso você precisa perseverar, você precisa treinar, você precisa fazer todos os dias, todos os momentos da sua vida. Não apenas quando você se encontrar em dificuldades, não apenas quando as coisas estiverem feias do seu lado, não apenas quando você vê que é algo que você tentou com a força do seu braço, não deu certo, e agora eu vou usar Jesus como plano B. Não é assim que às vezes muitos de nós fazemos? Eu vou ali, vou fazer isso, tal coisa, eu vou fazer um negócio e vou insistir e agora eu vou usar, não deu certo, eu vou usar Jesus como plano B. Eu falo para vocês, irmãos, que eu já passei por essa experiência. Quem me conhece há mais tempo, como meu amigo divino, sabe que uma época da minha vida eu tive um Chevette hatch. Uma benção Chevette hatch, carro abençoado. E aí só que naquela época, hoje nem faz, nem tá, nem assim, mas naquela época, um dos carros top que eu queria ter, o meu sonho de consumo, era um Passat. Eu queria ter um Passatão de qualquer jeito. E aí morando no FII Social, um dia andando lá para cima, pro lado do ponto final, quem vive aqui mais tempo, às vezes deve conhecer, tem um senhorzinho lá que mexe com venda de carro, o seu João. E eu passando na porta da garagem do seu João, o que eu vejo? Um Passatão. Falei, rapaz, tá no meu número esse Passatão, hein? Fui lá, conversei com o seu João, e aí, vamos fazer troca, vamos. Ele falou assim, não, rapaz, eu quero tanto de volta. Não, na época eu acho que era R$1.000, vamos supor. Quero R$1.000 de volta. Eu não tinha, né? Aí fui embora triste, falei, Jesus, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar lá. Vou falar para ele que eu tenho R$500. Se ele pegar os R$500 de volta, eu vou fazer um negócio aí que o senhor está nisso. Beleza, fui em casa, voltei, e aí, senhor, já vamos fazer? Não, 1.000. Falei assim, não, eu volto 500 para o senhor. Falou, não, 700 eu faço, vai me dar o Passat aqui. Irmãos, vou falar um negócio para você. Peguei o Passat. Resultado, para abreviar a conversa. O Passat, certo dia eu andando com ele, vindo da igreja, né, minha esposa. O empurrado do banco caiu no chão e saiu riscando no asfalto assim, porque o assoalho já tinha ido embora. Podre eu não tinha visto. Tive que meter um cairo atravessado para poder firmar o banco do Passat. E aí eu tenho um primo que é muito meu amigo, né? Comprei o Passat, fui levar ele lá para ver. E aí, o que você achou? Ele olhou assim, vi que ele não ficou muito assim, mas falou assim, não, foi bom, né? Tranquilo e tal. E passado acho que uma semana, estourou a pintura em cima, né? Falou assim, mas o que é isso, né? Estourou a pintura. Aí ele foi em casa e falou, ô, Bernardo, não queria te falar não, mas eu vou falar um negócio aí. Esse carro tá só a massa. Tá só a massa. A pintura dele vai, igual fez no teto aqui, vai estourar todinho e acabou. Falei, meu pai, e agora, né? Falei, agora é o Senhor Jesus. Falei, tem que vender esse carro, né? Que como é que vai fazer? Irmãos, eu tentei vender esse carro, tentei, nada. Até mesmo porque quando as pessoas iam olhar, né, elas olhavam o carro e falavam assim, não, mas e o carro? Aí você fala, ah, irmão, o carro é esse daí. Tem esse probleminha na pintura aqui, né, que do jeito que está aqui vai virar o carro inteiro. Eu também, como vendedor, sou uma maravilha, né? Aí a pessoa já desistia. Aí eu falei para minha esposa, falei, princesa, esse carro aqui para alguém levar tem que apaixonar. Tem que olhar para o carro, se apaixonar e falar, olha, independente do problema que ele tem, eu vou levar ele. E aí eu falei, você usa Jesus como plano B, né? Aí sabe o que eu fui fazer? Campanha. Fazer a campanha para vender o carro. 7 semanas. Falei, eu vou vender esse carro. E Jesus foi tão misericordioso que antes da última semana, né, eu deixava ele lá naquele posto lá em cima. Um rapaz passou de carro, passou de ônibus, viu o carro, anotou o número, me ligou. Falei assim, não, ele morava lá no Estrela d'Alva. Falei, não, o carro é assim, pode vir aqui ver o carro. Ele foi, olhou o carro. Falou assim, mas aí o carro tem alguma coisa? Falei, rapaz, eu vou falar para você. Você está vendo esse problema na pintura? Esse problema vai acontecer no carro todo. Falou, moço, quanto você quer no carro? Falei, tanto. Falou, não, pode me dar que é meu. Eu apaixonei nesse carro. Falei, leva, filho, vai abençoar. Então, queridos, não deixe para usar Jesus como plano B.
E aí, às vezes, eu contei essa história, você fala assim, pastor, mas eu posso fazer isso? Pode. Assim, porque eu já fiz isso um dia. E às vezes a gente corre risco de fazer isso, de usar Jesus como plano dele. E ele não quer isso, ele quer direcionar você em todos os momentos da sua vida, em todas as decisões importantes da sua vida, ele quer te direcionar. Você quer ser um crente abençoado? Você quer ser um cristão que realmente vai prosperar e crescer no reino de Deus? Pratique os 4 pilares da igreja. Persevere na doutrina, persevere em conhecer, persevere em aprender. Saiba de uma coisa, existe diferença entre sabedoria e conhecimento. Sabedoria Deus te dá de graça. Agora conhecimento você tem que correr atrás. Conhecimento você tem que gastar. Conhecimento você tem que investir. Então invista tempo, invista financeiramente para você adquirir conhecimento e conhecer a doutrina. Porque o próprio Deus disse através do profeta: olha, esse povo perece porque lhes falta conhecimento. E às vezes nós estamos perecendo porque nos falta conhecimento. Então persevere na doutrina dos apóstolos, em conhecer a palavra de Deus. Mesmo que seja difícil, persevere na comunhão. Procure estar com os irmãos em momento informal. Saia para dar um passeio na praça, vá na casa do irmão, faça um churrasco. Esteja junto com eles em momentos informais, para que a sua fé possa crescer através do testemunho da pessoa que tem te ensinar. Persevere no partir do pão. Queira fazer parte do ministério e do trabalho da igreja. Entenda que isso é de fundamental importância na sua vida. E por último, nunca deixe de perseverar na oração. Ore em todo o tempo. Fale com Deus. E em todo o tempo Ele te responderá. Amém? Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé. Se tiver um fundo musical aí, gostaria que colocasse um fundo musical para nós estarmos orando. E nessa hora, nesse momento, fale com Deus. Não há nada e nem ninguém melhor para nos analisarmos do que nós mesmos. Você que conhece as suas dificuldades, você que conhece as suas debilidades, você que sabe aonde, em qual desses pilares que você tem falhado, tem deixado a desejar. Mas eu quero te dizer que o Senhor nosso Deus, Ele é poderoso e suficiente para te capacitar em todas as áreas que você é deficiente, em todas as áreas que você tem deixado a desejar, em todas as áreas que você precisa melhorar. Ele é mais do que poderoso para te capacitar. Então comece a falar com Deus, comece a falar com Ele, comece a exercer a perseverança na oração nesse momento. Deus querido, Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai, porque sabemos, ó Deus, que sem o Senhor nada nós somos, sem o Senhor nós nada podemos fazer, mas sabemos, ó Pai amado, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai amado, a nossa oração essa noite, ó Pai, é para que esses pilares da igreja, meu Deus, a perseverança na doutrina, a perseverança na comunhão, a perseverança no partir do pão e nas orações, Pai amado, seja uma realidade na nossa vida. Pai amado, que ela extrapole as páginas da Bíblia, as páginas da Tua Palavra, Deus querido, e se cumpra no nosso viver, no nosso dia a dia. Pai amado, a cada manhã que levantarmos, a cada dia que encerrarmos, ó Pai amado, que as características desses pilares, ó Deus, em nome de Jesus, Pai amado, venha ser uma realidade na nossa vida. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades. Pai, que o Senhor venha ser o provedor, assim como a palavra do Senhor diz. O Senhor venha ser o bom pastor, que nos conduz e nos guia para vivermos, ó Pai amado, o melhor do Senhor. Ainda que venham as dificuldades, ainda que venha, Pai querido, a tribulação, ainda que venha, Deus, as adversidades, Pai querido, mas que possamos desfrutar da paz, do gozo, do descanso do Senhor. Pai amado, que a Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai, lançada e semeada em cada coração aqui essa noite, possa, Deus querido, crescer. E ao crescer, ó Deus, ela possa
produzir frutos, ó Deus, e frutos que honrem e que glorifiquem ao nome do Senhor. Frutos, ó Pai amado, que realmente, ó Pai, edificam não apenas a vida, Pai amado, de cada um de nós, mas edificam a vida dos irmãos, edificam a vida da igreja, edificam o reino do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos a cada dia caminhar com aquelas pessoas que realmente foram chamadas para viver o diferencial da parte do Senhor. Pai amado, para que possamos entender que existe diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem, meu Deus. Pai querido, que o Senhor a cada dia, Pai, consolide em nosso coração, não apenas o desejo, ó Pai, de louvar, de adorar, de buscar ao Senhor, mas principalmente, ó Deus querido, o desejo de servir ao Senhor, independente do que seja ou em que área seja, meu Pai. Deus, faz de nós, faz de mim, de cada um de nós, ó Pai, mas realmente instrumento nas suas mãos para abençoar essa geração que tem caminhado de forma, Pai querido, tão perdida, tão desorientada. Como a palavra do Senhor diz, como pessoas, ó Pai amado, como ovelhas que buscam o pastor. Deus querido, que possamos ser instrumento nas tuas mãos para levar essas pessoas, ó Pai amado, a conhecerem o Senhor e a viverem o melhor do Senhor, a viverem a liberdade do Senhor, a viverem a cura do Senhor, a viverem a transformação do Senhor, a viverem o melhor do Senhor para a vida deles. Meu Deus, que nós possamos, que eu possa e que cada um de nós possamos, ó Pai, ser instrumento nas tuas mãos para a mudança dessa geração nessa última hora. Pai, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a vida da tua igreja, abençoa, Deus querido, a cada um dos irmãos da Catedral Amor e Vida, a cada um dos pastores, a cada um dos líderes. Pai amado, para que a glória do Senhor resplandeça nesse lugar, através da vida de cada um deles, e assim o nome do Senhor seja glorificado para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mais uma vez agradeço a cada um dos irmãos, os pastores, nossos amigos, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.